Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês hoje. Hoje inicia-se o nosso curso Formando Discipuladores, tá? É um curso idealizado para despertar em você a vocação de ensinar a palavra de Deus aos seus colegas, aos seus amigos, né? Aí, colegas de faculdades, amigos de trabalho, colegas de repartições públicas ou privadas, da qual você deseja compartilhar a fé e o evangelho na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós vemos que a Escritura, ela ordena-nos que devemos não sair entregando folhetos, né? Embora isso seja importante, mas a Escritura nos diz que devemos fazer um discipulado. E o grande desafio que a gente enfrenta nos dias ordienos é ter pessoas em nossas igrejas, em nossas comunidades, que estejam preparadas para comunicar a palavra de Deus. Lembremos, o discipulado ele pode ser uma aula específica, de um acompanhamento específico, ou pode ser transformado na vida cotidiana da igreja no domingo, naquela famosa escola dominical, né? Então você pode ter uma classe de discipulado. Enquanto você, que é o professor, o mestre, vai aprender no nosso curso como ser um discipulador, como apresentar o evangelho a outras pessoas, uma linguagem simples, acessível e que comunique bem a graça de Deus. As nossas aulas aqui serão curtas para otimizar o tempo e o entendimento da sua compreensão, ok? Se você desejar entrar em contato conosco, abaixo na descrição desse vídeo, você terá todas as informações nas quais você poderá entrar em contato conosco e uma maneira de como você poderá patrocinar o nosso curso, tá bom? Muito bem, meu nome é João França, eu sou ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, tá bom? Eu ensino a Palavra de Deus via rede, né, há mais de 24 anos. Então, nós estamos aí há mais de 24 anos ensinando conteúdos para diversas pessoas, diversas idades, diversas igrejas, embora o nosso foco seja um foco presbiteriano, porque nós somos presbiterianos. Isso quer dizer que uma pessoa que é de outra tradição religiosa não possa aproveitar do nosso curso? Certamente poderá aproveitar do nosso curso. O nosso curso se baseia no que a Escritura ensina, mas também no que se fundamenta a nossa fé na Confissão de Fé Westminster e nos seus catecismos, tá bom? Muito bem, vamos à nossa aula de hoje. A aula de hoje é uma aula introdutória, onde vamos aprender algumas questões relacionadas à formação de discipuladores. Primeiro vamos ver a visão geral do nosso programa, que é o discipulado ao longo da vida. Nós vamos ver o objetivo do nosso curso. Objetivos do curso são: primeiro, apresentar um fundamento bíblico para a importância e as estratégias de se fazer discípulos. Também, apresentar e ser capaz de articular os fatores de desenvolvimento que aumentam ou atrasam o mandato de fazer discípulos. E terceiro, compreender e utilizar o ministério de ensino da igreja para melhorar a formação de discípulos ao longo de uma vida de um indivíduo. Lembremos, o discípulo é aquele que vai sempre estar aprendendo. Eu sou discípulo, você é discípulo. Embora você me veja nesta aula como mestre, como aquele que vai orientar, aquele que vai ensinar, aquele que vai apresentar o caminho de fazer discípulos, porém, é bom que se diga que o nosso objetivo aqui é que todos nós continuemos um discipulado dinâmico e bem articulado debaixo do temor da palavra de Deus. Também nós vamos ter como objetivo articular as técnicas de comunicação a serem utilizadas em vários estágios de apresentação das verdades das Escrituras às pessoas. Então eu tenho um discipulado. O discipulado é dividido em 4 níveis, como eu posso dizer. O primeiro, vamos ver a fundamentação bíblica. Haverá o desenvolvimento dos fatores que levam ao processo discipulado. Haverá também, dentro disso, o ministério do ensino no discipulado. E, por fim, haverá a comunicação das técnicas para um discipulado eficiente, ok? O nosso curso está articulado em média de 10 aulas, então nós estaremos compreendendo o conteúdo dessas aulas, ok? Muito bem, esse foi o nosso primeiro momento de estudo.
Esse é o nosso segundo momento. Nós temos aqui a jornada de fé pessoal. Aqui as perguntas de uma entrevista que deve ser feita a você que pretende ser um discipulador, né? Primeiro, quem foram as pessoas influentes em sua vida? Pergunte isso ao seu discípulo, né? Ao seu aluno. Como elas impactaram você, tanto positiva quanto negativamente? Quais foram os principais pontos de virada, por assim dizer, quando você decidiu tomar alguma decisão na vida? Quais foram as principais decisões que você tomou a partir dessa experiência com essas pessoas importantes em sua vida? Onde há mais espaço para crescimento espiritual na sua vida? Então, são perguntas que a gente precisa fazer, entrevistar o nosso aluno, que estaremos acompanhando ele durante todo o processo dele conhecer Jesus Cristo, tá? Esse é um passo muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então, a primeira questão que a gente levanta quando a gente estuda sobre discipulado, né, como fazer discípulos, primeiro entender que existem disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, que é o texto áudio do nosso programa, é que diz: E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E depois fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aqui é bom que se diga que muitas pessoas tomam este texto para falar meramente da missão, de obra missionária. Outros pegam apenas para falar do dever da evangelização. Ignoram que o foco do texto é no discipulado, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Então, vem um processo nisso tudo, né? É o fazer discípulos de todas as nações, e uma vez que essa pessoa se torna discípulo, ela recebe o sacramento batismal. Esse sacramento é aplicado em nome da Trindade Santa, e aí ele vai descrever o que deve ser feito, né? É um ensino de observar tudo que ele ordenou, e ele assegura estar conosco durante toda essa jornada pedagógica que nós vamos fazer em relação ao discipulado e ao discipulando, né? Então, o discípulo e o discipulador vão caminhar juntos todos os momentos, debaixo do temor da palavra. E da graça a Deus, com o auxílio do Senhor Jesus Cristo, assim nos garante em sua palavra. Então, você percebe aqui que você tem lá o id. Para quê? Para fazer discípulos. Não é id para fazer outra coisa, a não ser fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazendo o quê? Batizando-os. E fazendo o quê? Ensinando-os. Essas 4 ações, elas são importantes. Esse indo, no texto original, indica tendo ido, ou seja, tendo uma ação passada, executada no passado, mas com resultados permanentes. Então, não é uma mera ida, é uma ida que provocou resultados. Qual foi o resultado? Fazer discípulos. Você deve fazer discípulos. E como é que esse discipulado ele é confirmado? Mediante o sacramento batismal, que confirma a identidade dessa pessoa na fé cristã. A gente vai entrar nas discussões aqui que geralmente tem sobre o termo batismo, mas a ideia é exatamente essa, né? Devemos batizar nesse processo. E com a finalidade de ensinar a eles a observar ou guardar tudo que Cristo nos ensinou. Mas vem uma pergunta que é muito básica, muito basilar para nós. O que é um discípulo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. O que é um discípulo? Veja, lá em Mateus capítulo 10, versículos 24 e 25, nos dá uma clareza para responder esta pergunta. Ele diz que o discípulo não está acima do seu mestre. Então, a primeira questão que a gente precisa aprender é ensinar o nosso discipulando, ou o nosso discípulo, ou o nosso aluno, que a lição da humildade. E a gente ensina isso de 2 maneiras, né? Nos impondo como mestres e também ensinando que nós também aprendemos, né? Nós lemos, nós consultamos, nós ouvimos outros. Então, essas 2 maneiras de você ensinar ao aluno
de que ele sempre é aluno, ele nunca deixa de ser aluno. E aquele que é mestre, ele só é mestre em relação ao aluno novo, mas ele continua sendo aluno em relação a outros mais experientes. A gente precisa aprender isso e colocar isso no coração de maneira muito clara, né? Ele diz mais, nem o escravo está acima do seu senhor, né? Basta ao discípulo que se torne como o seu mestre, ele tem que se tornar como o seu mestre, e o escravo como o seu senhor. Então, como ele pode se tornar como o seu mestre? Sendo humilde, absorvendo o conteúdo, guardando o conteúdo, pesquisando o conteúdo e aplicando o conteúdo. Assim acontece com o escravo em relação ao seu senhor. Mas ainda fica a pergunta, o que é um discípulo? Aí Lucas, no capítulo 6, versículo 40, segundo NVI, ele vai e diz o seguinte, olha, um discípulo não é maior que o seu mestre, repete o que Mateus disse, mas todos, quando totalmente treinados, serão como o seu mestre. Então, ele apresenta agora uma informação adicional. Quando é que ele se torna como seu mestre? Quando ele é totalmente treinado, ele é profundamente treinado, ou ele é bem treinado. Lembro-me uma certa feita, quando eu fui professor de grego no Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil, da denominação fundamentalista, eu já da IPB, eu sempre da IPB, e a Igreja Fundamentalista me fez o convite para ensinar lá. Eu lembro que eu precisei me ausentar da cidade onde eu nasci, cresci, onde eu dava aula, para ir para outra cidade. E naquela ocasião a direção perguntou assim, professor, quem a gente colocaria no lugar para assumir a sua cadeira? Chamaria qualquer outro professor de fora? Eu disse, não, eu chamaria o aluno fulano de tal, e esse aluno ele é competente na língua grega e ele consegue dar conta do recado. Porque ele foi totalmente treinado nessa ciência, nessa disciplina. E ele assumiu a disciplina de grego que ele se apaixonou assistindo às minhas aulas. Então você tem exatamente esse princípio bem estabelecido. O discípulo, ele passa a ser mestre quando ele é bem treinado, ele é profundamente treinado. E quando ele se torna mestre, ele descobre que ele não terminou de ser discípulo, ele continua sendo discípulo. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13, nos ajuda a entender isso também. E deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem maduro, à medida da estatura que é a plenitude de Cristo. Veja, Paulo aqui ele deixa bem claro que nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo é pastor e nem todo mundo é mestre. Mas a finalidade de cada qual está inserido é a unidade de todos, ou que todos cheguem à plena varonidade, à maturidade em Cristo. Então, por exemplo, o discípulo, ele precisa do mestre, o mestre precisa do discípulo. Nem todos serão mestres, mas todos serão discípulos, porque todos serão edificados, todos vão aprender, todos vão crescer, todos vão chegar à maturidade espiritual. Esse é o objetivo deste curso, conscientizar você, querido discipulador, de que tanto você quanto o seu discípulo chegarão ambos à maturidade espiritual em Cristo Jesus. Qual é a correlação, então, entre uma disciplina e um discípulo? Que relação há? Qual relação há entre uma coisa e outra, entre uma disciplina e um discípulo? Lembremos, o discípulo, ele é aquele que vai estar debaixo de muita disciplina. Ou seja, o professor vai indicar lições para ele tomar, para ele assistir, para ele praticar. Ele deve segui-las à risca, debaixo do temor de Deus. Um discípulo é sempre um discípulo, é quem está aprendendo alguma disciplina. Então, por exemplo, a 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 e 25. Você não sabe que aqueles que correm uma corrida correm, mas apenas um recebe o prêmio? Corra de tal maneira que você possa vencer, diz Paulo. E todo aquele que compete nos jogos exerce autocontrole em todas as coisas.
eles então fazem isso para receber uma coroa perecível, mas nós uma imperecível. Então, o discipulado é uma jornada, é uma corrida diária que você corre para receber uma coroa que não se desvanece. Ou seja, que você vive uma vida que glorifica e exalta a Deus e no final de toda a sua existência você ter o galardão do Senhor, né? Esse é um ponto muito interessante que Paulo coloca para nós. E ele diz mais, portanto, corro de tal maneira como não sem objetivo. Ou seja, eu não vou como se estivesse indo ao vento, né? Eu corro com um objetivo específico. Eu quero, de fato, alcançar o prêmio. Eu quero ir para a soberana vocação que fui chamado. Ele diz, eu boxeio de tal maneira, né? Eu boxeio de tal maneira como não batendo no ar, mas eu me esbofeteei o meu corpo e o faço meu escravo, para que depois de pregar a outros eu mesmo não seja desqualificado. Isso se chama disciplina. Então, o discípulo, ele é alguém que aplica a disciplina, de que ele vai aprender a si mesmo, o mestre da disciplina, o discípulo se disciplina, né? Paulo, como mestre, se disciplina para alcançar o prêmio da soberana vocação na qual ele foi chamado, ok? Agora, vamos lá. O que é uma disciplina espiritual? Essa é uma pergunta que muitas pessoas nos dias de hoje não sabem responder. Se você perguntasse essa questão aos puritanos do século XVII, você iria encontrar uma resposta vasta, profunda e bíblica sobre o que é uma disciplina espiritual. Aliás, os sermões puritanos, eles estão cheios dessas ênfases de disciplinas espirituais. Nós precisamos aprender e voltar um pouco no passado e encontrar essas relíquias que nós encontramos nos deuses puritanos. Ou fazer como Jeremias no dia, né, diz, perguntai pela vereda antiga qual é o melhor caminho e andai por ele. Então nós precisamos entender isso e caminhar pensando sobre o que é uma disciplina espiritual. Veja, e a gente precisa entender que a disciplina espiritual, a primeira delas é a leitura da Bíblia. Lá em 2 Timóteo 2,15 diz, ser diligente em apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, manejando com exatidão a palavra da verdade. Então, a leitura da palavra deve ser uma constante na vida de quem é discipulador e na vida de quem é discipulado, né? Então, aquele seu discípulo que você começa a jornada da caminhada com ele, incentive-o, treine para que ele possa ler a Escritura, fazer da Escritura a sua leitura diária. Esse é um ponto importante para a nossa vida como cristãos, como homens e mulheres de Deus, que querem conhecer mais o Senhor, que querem se aprofundar mais no Senhor e querem transmitir mais sobre Deus para outras pessoas. Então nós precisamos ser homens e mulheres de leitura diária da Bíblia. Veja, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, né? Todo bom trabalho para toda boa obra. Então, essa estrutura de Paulo nos descreve a tarefa do discipulador em relação à escritura, em relação a fomentar no discípulo o desejo de ler e conhecer a escritura. Então, nós temos um outro ponto que precisa ser colocado quando a gente começa a estudar essa questão de discipular outras pessoas, como discipular outras pessoas. Nós precisamos entender que existe uma questão da leitura da Bíblia na tradição católica romana versus a leitura da Bíblia na tradição protestante. Essas duas tradições elas têm maneiras distintas de como ler e de se aproximar da palavra de Deus. Isso tem que ficar bem claro no seu processo também de discipulamento. Quando você estiver discipulando alguém, isso precisa ficar bem definido, né? Como nós, protestantes, lemos a Escritura e a divergência que há entre nós e católicos romanos em relação à mesma Escritura. No Salmo 119, versículo 11, diz, tua palavra eu guardei no meu coração, para que eu não peque contra ti. E o outro texto, Salmo 119, versículo 105, vai dizer que tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
nessas duas porções da palavra de Deus, ambas no Salmo 119, ela nos direciona a importância da palavra de Deus de preservar o coração, né, para que esse coração seja um coração puro, santo e dedicado a Deus. E da importância da Escritura como uma lâmpada diante de nós, né, para iluminar os nossos pés, para que nós não tropecemos em nenhuma pedra ou possamos desvanecer, né, ou desfazer, propriamente dita, as trevas que estão adiante de nós. Então, a luz é o nosso caminho, ela ilumina o nosso caminho. Então, ela guarda o meu coração com a finalidade de que eu não peque, ou seja, que ela promove santidade e que ela me coloca no caminho certo, ela caminha é o caminho da maneira como ela me orienta a caminhar, né? É claro que aqui, lâmpada para os meus pés, tem um sentido de daquilo que me orienta para a vida, né? Essa é a ideia. Então, as disciplinas espirituais, o que é? Bem, a gente já viu o que é uma disciplina espiritual. Quais são os seus pontos fortes e fracos em relação à disciplina espiritual da ingestão da Bíblia? Ou seja, o quanto você devora, come, se alimenta da palavra de Deus, né? Quais são os pontos mais fortes e os fracos? Qual é o melhor momento que você lê a Bíblia? Qual é o melhor momento que você medita na palavra de Deus, né? Isso é importante. Por exemplo, como é que você vai se dedicar a essa ingestão, né, ingestão da Bíblia? Primeiro, leitura bíblica. Faça a leitura bíblica. Segundo, faça estudo bíblico. Você lê o texto da passagem, quer compreender, faça um estudo da passagem. Vá atrás do seu pastor, vá atrás de um colega que tem uma biblioteca, vá lá consultar, vá lá no Google. Tenha cuidado também nessas pesquisas, mas faça a sua pesquisa de campo, por assim dizer, de estudar a Bíblia como de fato deve ser estudada. E, por fim, tem a memorização das Escrituras. Ela é útil, a memorização das Escrituras é útil para você lembrar de passagens correlatas no estudo bíblico, ou até mesmo para fortalecer a sua mente e o seu coração naquilo que a palavra de Deus havia e tem nos prometido, né? E também ele trabalha a aplicação da Bíblia. A Bíblia precisa ser aplicada ao nosso contexto. Então, esses passos, eu diria assim, passos para uma dieta espiritual, né, de alimento espiritual, leitura bíblica, estudo da passagem bíblica, memorizar a passagem bíblica e aplicar a mensagem da Bíblia à nossa vida ou à sua vida como um todo. A pergunta que eu faço agora é qual é o seu plano para crescer nessas áreas de leitura bíblica, de estudo bíblico, memorização da escritura e de aplicação da Bíblia. O que você tem feito para melhorar nessas áreas? Veja, um discipulador precisa ser alguém que tenha desejo de melhorar em alguma dessas áreas para a glória de Deus. E aí nós encerramos aqui o nosso conteúdo nessa aula de hoje. Deus abençoe você. Nós nos vemos no nosso próximo encontro, debaixo da graça de Deus.